Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Oi, Tássius, boa noite, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Carol, boa noite, Leandro, boa noite, ouvintes. Boa noite, Tássius. Tássius, a gente já falou um pouco aqui no ponto final sobre o vídeo feito pelo influenciador Felca, né, que já bateu aí mais de 27 milhões de visualizações no YouTube, acendeu aí a discussão sobre a presença das crianças e adolescentes na internet. O que pode ser feito nessa área, hein? Carol, difícil, viu? E assim, primeiro passo pra gente aqui nessa conversa é reconhecer que a internet é um ambiente difícil mesmo. Para nós, adultos, nós já encontramos ameaças. Navegando na web tem golpe, tem pornografia, tem crime, tem um monte de outras coisas. E é exatamente por isso que é bem importante a gente trazer essa discussão sobre a responsabilidade das plataformas. Porque o vídeo do Felca, ele deixou muito evidente que essas redes sociais, seja de foto ou de vídeo, elas têm participação nessa loucura que a gente tem visto. E eu queria separar então em duas frentes para a nossa conversa. A primeira diz respeito aos adolescentes que fazem uso das redes sociais. Isso porque hoje, acima de 16 anos, já é possível criar perfil nessas redes. Tem plataforma que até adota algumas medidas como impedir que adultos conversem com jovens, com crianças, né? Não dá para trocar mensagem, o que assim é um mínimo de um ponto de partida. Agora, a pergunta que eu me faço é se isso realmente é suficiente. Me parece que não. Será que não seria o caso aqui de adotar outros mecanismos, talvez mais avançados? A gente tem tanta conversa sobre inteligência artificial, então usar a IA para isso, para elevar a proteção dos jovens, das crianças. Para vocês terem uma ideia, isso tem já algumas semanas que o Google começou a usar um sistema nos Estados Unidos que faz o seguinte: ele detecta, por meio de sinais que o sistema consegue perceber das buscas no web, se o usuário é menor de idade. E com isso vai ativando proteções extras. Então, conteúdos sensíveis não são exibidos para esse público. Publicidade que não é direcionada para criança ou para adolescente não aparece para esse público. Então, é algo a se pensar. E no direito existe o conceito do dever de cuidado. Essas empresas, elas criam essas plataformas, ganham muito dinheiro com essas plataformas e precisam assumir a responsabilidade e o dever de cuidar do cercado delas e do que acontece ali dentro. É um campo difícil, mas me parece que a atuação delas não tem sido suficiente, não. E como é que fica a responsabilidade dos adultos que postam imagens das crianças nas redes sociais? Às vezes de forma mal intencionada, mas mesmo as pessoas que postam fotos de crianças ingenuamente, né? Essas Sim. imagens podem ser usadas depois pelos criminosos. É verdade, Leandro. Inclusive, é bom a gente fazer o alerta para os pais tomarem cuidado com isso, com as imagens que são publicadas, porque aquilo pode cair em alguma ferramenta de inteligência artificial que gera outras imagens. Então, assim, o que eu tenho mais visto são pessoas que até fazem perfil para ver, para a família ver as fotos das crianças e tal, mas perfis fechados. Só que o que a gente está falando aqui é de perfil aberto, com a tal da adultização, né? Exibir crianças e jovens com comportamentos de adulto. E nisso, a gente precisa ter a clareza de que, em alguns casos, é até reality show que eles fazem. Então, é show, gera clique, gera audiência, engajamento, e essas plataformas vivem disso. É dessa maneira que elas ganham dinheiro. Então, me causa estranheza que essas mesmas empresas não consigam filtrar melhor as coisas. Porque, já que são contas com crianças e adolescentes, né, contas de menores de idade, não daria para usar mecanismos de inteligência artificial também para perceber que tem ali criança e limitar os comentários, o compartilhamento, né, a exposição que é feita? Não sei qual é a solução. Mas, Carol e Leandro, nós estamos falando
das maiores empresas do planeta, as empresas mais ricas do planeta, com milhares, às vezes dezenas de milhares de funcionários espalhados pelo mundo. Então, é um contingente muito grande que usa a tecnologia para criar coisas novas, ferramentas, para maximizar o lucro na publicidade que é ali exibida. E quando se trata disso, de proteger crianças e jovens, a gente não está vendo a coisa acontecer. E é muito louco porque, enfim, né, nessa cobertura jornalística de tecnologia que eu faço há alguns anos já, conheci pessoas que trabalham nessas empresas. E são pais e mães com seus filhos e filhas e falam dos cuidados que eles tomam e da importância e do propósito deles. Então, são pessoas ali tomando esse cuidado da própria família, mas quando é uma visão mais macro desses grandes grupos, a coisa não é correspondida, ela não acontece dessa mesma maneira. Então, seria interessante. O próprio Mark Zuckerberg tem filha, sabe? Ele poderia se sensibilizar um pouco mais, colocar mais equipe para pensar em formas de proteger, em formas de criar esses filtros. Enfim, falta decisão também, né? Essas pessoas, esses grandes líderes, eles precisam realmente entender, olha, temos um problema aqui, ele precisa começar a ser resolvido, até porque se essas empresas não agirem numa velocidade maior, depois do que o Felca expôs, para mim está muito nítido que os agentes políticos, né, a sensibilidade no Congresso, ela aumentou muito de lá para cá. Tanto que temos notícia aí de 8 projetos de lei que foram colocados no último dia, nos últimos dias, e tem outros tramitando desde 2022. Então, esse tema tem tudo para avançar rápido, Carol e Leandro. Tomara. Tassius, obrigada, viu? Boa noite para você. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.